meu nome é João Carvalho, do canal Concursos com João. Nesse vídeo, venho trazer a parte 2 do Código de Ética para o concurso do Tribunal aqui do Rio Grande do Sul, para a gente fazer a nossa análise. Então, dando aqui continuidade, a gente tem no artigo 10, se você ainda não tiver visto o vídeo anterior, procure aí no meu canal, vou deixar também aqui nos cards a parte 1 desse vídeo. Mas dando seguimento, é vedado ao servidor do Poder Judiciário Estadual, sem prejuízo das demais obrigações legais e regulamentares. Então, aqui são vedações, atitudes que o servidor aqui do Poder Judiciário não pode cometer. Então, praticar qualquer ato que atente contra a honra e dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos nesse código e os valores institucionais. Então, tudo que for contra a honra e a dignidade da função é vedado. 2. Exercer a advocacia ou atuar como procurador no exercício do cargo ou função, de forma direta ou mediante a prestação de auxílio, em defesa de interesse alheio de qualquer espécie, exceto nos casos previstos em lei e regulamentos aplicáveis. Então, a regra é que é vedado exercer a advocacia, ou seja, prestar ali aquela função de advogado, ou ainda atuar como procurador no exercício do cargo ou função. Isso não pode ser feito, seja de forma direta, indireta, seja aí com a prestação de auxílio. A exceção é que alguns casos previstos em lei e regulamentos aplicáveis. A gente pode pensar, por exemplo, a procuração em relação a um benefício previdenciário. Então, de uma forma ali, preliminar, isso daí poderia ser feito. Mas não se atente a esse exemplo aqui especificamente. Né? Vamos gravar aqui o que consta de forma explícita na legislação. Então, a regra é que não pode haver aí essa atividade de advocacia e nem mesmo a atuação como procurador. 3. Também é vedado cometer assédio sexual ou moral ou omitir situação de que tenha conhecimento. Então, algo bem intuitivo, isso não pode ser feito. 4. Opinar publicamente a respeito da honorabilidade do desempenho funcional de outro servidor ou magistrado do Poder Judiciário Estadual. Então, há uma vedação aqui de opinar publicamente a respeito da honorabilidade do desempenho funcional. Há instâncias específicas para fazer análise da eficiência da prestação do serviço por servidor. Mas isso não há que ser feito de forma pública por um servidor específico. Isso não vai levar nada, não vai agregar em nada. Né? Obviamente, se você tiver conhecimento de algo que precisa ser investigado, você vai passar para a instância cabível e isso vai ser investigado. Sim, de fato. Mas agora opinar publicamente, isso não vai levar a nada. Então, opinar publicamente a respeito da honorabilidade do desempenho funcional de outro servidor é vedado. Também é vedado atribuir a outrem erro próprio ou dificultar sua apuração. Algo bem natural, isso aí fugiria totalmente da ética profissional e institucional. 6. Apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem. Também foge totalmente aqui de uma questão de etiqueta profissional, de ética profissional. Discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, tendência política, posição social ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, o preconceito é vedado, a discriminação é vedada, seja por qual motivo for, inclusive aí tendência política. Então, a gente vive num país democrático, é possível que uma pessoa tenha uma posição política, outra pessoa tem uma posição contrária e elas precisam, né, saber conviver entre si, ainda que uma não concorde com o que a outra pense, o respeito precisa prevalecer.
Inciso 8º, fazer uso do cargo ou da função, bem como de informações privilegiadas obtidas em razão do cargo ou função, para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em benefício próprio, de outrem, de grupo de interesses ou de entidades públicas ou privadas. Então, não foge também à ética a questão de utilizar-se do cargo, utilizar das informações que o cargo ali dá direito ao servidor para um interesse próprio ou de outrens. Dando continuidade, também é vedado utilizar pessoal ou recursos materiais do judiciário em serviços ou atividades particulares, algo que também naturalmente foge à ética. Manter sob sua subordinação hierárquica direta em cargo ou função de confiança, afim ou parente, até o terceiro grau, companheiro ou cônjuge, que é uma regra que a gente associa ao nepotismo, né? Então, há essa vedação aí até o terceiro grau. Grave aí, a banca eventualmente pode colocar que até o segundo ou até o quarto, mas não. O inciso 10 traz para a gente aqui terceiro grau. 11. Fazer ou extrair cópias de relatórios de quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda não publicados, pertencentes ao Poder Judiciário Estadual, para utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou execução dos trabalhos ao seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente. Então, é necessária a autorização da autoridade competente, eventualmente, para fazer uma publicação de algo ainda não publicado. Então, tudo vai depender dessa autorização da autoridade competente, lembrando que, em regra, documentos não publicados não vão ser passados a terceiros. 12. Divulgar ou facilitar a divulgação de informações sigilosas obtidas em razão do cargo, função e ainda de relatórios, instruções e informações de processos cujos objetos ainda não tenham sido apreciados sem prévia autorização da autoridade competente. Mais uma vez aí, a questão da autoridade competente autorizando precisa ser observado e, como regra, não é permitida a divulgação ou a facilitação de divulgação de informações sigilosas ou ainda de informações de objetos que ainda não tenham sido apreciados pela administração. Dando seguimento, ainda é vedado publicar, sem prévia e expressa autorização, estudos, pesquisas e pareceres realizados no desempenho de suas atividades, no cargo ou função cujos objetos ainda não tenham sido apreciados. Também vai nessa mesma linha que eu já expliquei anteriormente. 14. Realizar qualquer tipo de alteração ou deturpação de documentos, informações, citação de obra, lei ou decisão administrativa ou judicial. O que consta na lei precisa ser cumprido à risca. Não é possível fazer alteração para um eventual benefício ou uma eventual interpretação. Há que se considerar a lei ou o documento administrativo da forma que ele foi constituído. 15. Solicitar, sugerir, receber para si ou outrem qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, presentes, vantagem econômica, financeira ou de qualquer natureza de pessoa física ou jurídica. É o suborno. Né? É vedado, então, o suborno. Solicitar, sugerir ou receber, seja para si, seja para outrem. Solicitar, sugerir, provocar ou receber para si ou para outrem, mesmo em ocasiões de festividade. Então, perceba aí essa condicional. Fazer essas ações de solicitar, sugerir, provocar e receber, ainda que em ocasiões de festividade, qualquer tipo de transporte, hospedagem ou favores particulares, de forma a permitir situação que possa gerar dúvidas sobre a sua probidade ou honorabilidade. Então, mesmo em situações de festividade, não é possível aí, não é permitido solicitar, sugerir, provocar ou receber tipo de transporte, hospedagem ou favores. Dando seguimento, 17. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício de direito por qualquer pessoa. Então, essa lentidão, essa procrastinação é vedado. Ausentar-se injustificadamente do seu local de trabalho ou sem autorização do superior hierárquico. Então, a regra, né, é que é vedado ausentar-se injustificadamente do local de trabalho.
E há que se respeitar aí essa questão também aí da autorização do superior hierárquico. Dando seguimento, apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho. Então, algo bem natural aqui, bem claro, né? Apresentar-se embriagado não combina de forma alguma com o ambiente da administração pública. Cooperar com qualquer organização ou instituição que atente contra a moral, honestidade ou a dignidade da pessoa. 21. Exercer atividade incompatível com o afastamento concedido pelo Poder Judiciário Estadual. Então, se a pessoa foi afastada ali do cargo, ela não pode exercer uma atividade que não seja compatível com aquela determinada ausência. 22. Utilizar sistemas e canais de comunicação do judiciário para propagação e divulgação de trotes, boatos, pornografia, propaganda político-partidária, atividade terrorista, incitação à violência, ao consumo de substância entorpecente, divulgação de qualquer forma de discriminação ou para quaisquer atividades não compatíveis com o perfil institucional do Poder Judiciário Estadual. Então, algo bem natural aqui seria a utilização da mídia aqui específica do Judiciário de uma forma estranha à sua funcionalidade original. 23. Manifestar-se em nome do Judiciário quando não autorizado e habilitado para tal. Então, uma pessoa não pode simplesmente falar pelo Judiciário sem que isso tenha sido anteriormente autorizado, sem que a pessoa tenha, de fato, aí, a habilitação para realizar essa manifestação. Realizar negócios, vendas de produtos comestíveis e afins, reuniões particulares e atividades similares nos prédios do Judiciário Estadual sem a prévia autorização da autoridade competente. Então, para que todas essas atividades sejam feitas, é necessária aí a autorização da autoridade competente, seja para realizar negócios, vendas de produtos, realizar reuniões e ainda atividades similares. 25. É vedado ainda permitir que pessoas estranhas ao judiciário tenham acesso a áreas restritas dos prédios. Algo bem natural. Parágrafo 1º. Excetuam-se das vedações do inciso 15 deste artigo, 15, a gente vai voltar aqui rapidamente, trata aí sobre a ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, presentes. Então, excetua-se, né, ou seja, é permitido aí receber brindes que não tenham valor comercial ou que sejam irrisórios, ou seja, que não tenham um valor agregado ali suficiente. E ainda os distribuídos por pessoas ou entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas. Um folheto, por exemplo, um calendário do ano seguinte, uma cortesia de Natal, uma divulgação. Isso daqui poderia sim ser disponibilizado para o servidor do Judiciário Estadual sem que se configurasse aí uma vedação propriamente. Então, importante é que esse parágrafo a banca pode trabalhar aí com essa exceção. Parágrafo 2º. Os presentes que por alguma razão não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o servidor ou para a administração serão doados a entidades de caráter filantrópico ou a setores do Judiciário Estadual que tratem de aspectos históricos ou culturais a critério da presidência. Então, tem aí já uma destinação no caso aí desses presentes que não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o servidor ou a administração. Dando seguimento aqui, parágrafo 3º. Os presentes recebidos de autoridades estrangeiras, nos casos protocolares em que houver reciprocidade, não se enquadram na vedação prevista no inciso 15 do caput desse artigo. Então, os presentes também que tenham essa reciprocidade entre autoridades estrangeiras, eles podem ser sim distribuídos sem que se configure aí uma vedação aqui do Código de Ética do Rio Grande do Sul. Artigo 11. O servidor deverá declarar seu impedimento ou suspeição nas situações
que possam afetar o desempenho de suas funções com independência ou imparcialidade, especialmente na hipótese de participar de instrução de processo que esteja litigando judicial ou administrativamente. 1. De interesse próprio, cônjuge ou companheiro, parente consanguíneo ou afim em linha reta, até o terceiro grau. Então, se estiver isso aqui em jogo, percebe-se aí um conflito de interesse e o servidor deve declarar o impedimento. Deve declarar o impedimento ainda em relação ao qual haja amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Então, duas aqui situações importantes a serem observadas. 3, na verdade, que envolva o órgão ou entidade com quem tenha mantido o vínculo profissional não transcorrido o interstício de 1 ano, ressalvado nesse último caso a atuação consultiva. Então, o servidor há que declarar aí a suspeição no caso de não ter transcorrido 1 ano do órgão que ele tenha mantido o vínculo profissional. Excetuado se essa atuação se der aí apenas de forma consultiva. 4. Há ainda uma situação aí de impedimento que o servidor precisa declarar, no caso desse servidor ter atuado ou atuar como advogado, perito, testemunha, representante ou servidor do sistema de controle interno, ou se tais situações ocorram quanto ao cônjuge, companheiro ou parente afins até o terceiro grau. Então, aqui mais uma situação que implicaria aí a suspeição, o impedimento do servidor. Artigo 12, a gente tem aqui para analisar ainda os servidores que descumprirem as disposições estabelecidas no presente Código receberão orientações construtivas, ou seja, orientações para que isso não mais ocorra, para que isso seja sanado. Há que se observar ainda, né, a apuração de condutas que constituam falta disciplinar nos termos da lei e regulamentos internos. Então, serão, de toda forma, dadas orientações construtivas para melhor conduta do servidor desse momento em diante, sem prejuízo aí das eventuais apurações de conduta de falta disciplinar do servidor. A apuração da infringência aos compromissos e às vedações previstas nesse Código será feita por processo administrativo. Então, a formalização dessa apuração se dá por meio de processo administrativo. Garantido contraditório, ampla defesa nos termos da lei e regulamento. Então, é possível aí que o servidor, eventualmente, coloque a sua visão e mostre que o que a ele foi imputado não procede. Artigo 13. As normas de conduta ética estabelecidas neste Código também se aplicam aos notários e registradores dos serviços extrajudiciais, no que não conflitar com o disposto nessas leis a seguir aqui listadas. Então, é importante você entender que também há que se aplicar esse código aos notários e registradores em relação àquilo que não conflite com essas legislações aqui citadas. Artigo 14. As situações aqui dispostas são exemplificativas. Bem importante isso aqui para a sua prova. A questão de prova pode colocar que as situações do Código de Ética são taxativas, ou seja, incluem todas as situações possíveis. Isso não é verdade. Na verdade, as situações aqui são apenas exemplificativas. É possível que outras condutas também sejam vedadas, sejam permitidas, mas aqui o código traz aí um norteador. Com base no que consta aqui, é possível sim novas situações surgirem e há que se observar como parâmetro o que consta nesse ato regimental. Complementando, as situações não previstas serão encaminhadas ao presidente do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, que fará a devida análise. Compete à presidência do tribunal promover a atualização do presente código, e este ato entra em vigor na data da publicação da referida aqui legislação.
Se você gostou desse vídeo, me siga lá no Instagram Concursos com João, inscreva-se no meu canal, curta o vídeo, compartilhe e deixe seus comentários. Você tem interesse que eu produza mais materiais para esse concurso? Deixe aí nos comentários que eu posso viabilizar novos conteúdos para vocês. Muito obrigado e até uma próxima!